Fala aí, tranquilo, tudo galera? Hoje estamos aqui para mais uma pregadinha. Tenho que especificar que é pregadinha porque a galera tá com saudade da pregadinha. Pregadinha com o Doom Hammer. O quê? Você não sabia que eu tinha um Doom Hammer no meu escritório? O quê? Você é da aliança e ficou ofendido? Também tem uma Ashbringer também. Por que eu tenho essas coisas no meu escritório? Acredite ou não, eu ganhei ela de presente. Ok, esquece as nerdices, vamos falar de sofrimento. 1 Pedro no capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos do mesmo modo de pensar. Armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque Cristo sofreu, nós nos armamos do mesmo modo de pensar. Jesus deixou claro, nesse mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, não pela falta ou moderação das aflições, mas porque eu venci o mundo. Hebreus 12 fala muito disso, a maneira como Cristo suportou o sofrimento pensando que viria depois. Nós somos convidados a fazer a mesma coisa. Jesus disse que se fizeram o que fizeram com o mestre, seria pior com os discípulos. Até quando a coisa tem um tom esperançoso, ele fala, ninguém que desiste de coisas dessa vida, seja propriedades, parentes, né, que acaba fazendo renúncias, vai deixar de receber 100 vezes mais ainda nessa vida, com perseguição. Então, até a restituição e restauração que nós experimentamos agora não é excluída, né, da perseguição. E 1 Pedro é muito sobre a gente sofrer enquanto faz o que é certo. Então a ideia, né, é que Cristo sofreu e a gente devia estar armado do mesmo modo de pensar, uma disposição de sofrer pelo Senhor. E isso não é nem só em relação à perseguição, como é o tema aqui de ser perseguido, fazer o que é correto, mas também se você para pensar pela lógica de que a gente sofre para dizer não para nós mesmos. É isso que nós somos chamados a fazer, a gente tem uma certa moderação da carne a fazer. 1 Tessalonicenses 4,4 diz que nós não vivemos... 4,4? Vou dizer que 1 Tessalonicenses 4 em algum lugar. Nós não vivemos desenfreados por desejos ou paixões. Nós não fazemos o que dá na telha. Desse modo é que viviam os pagãos. Aqueles que não creem em Deus. Nós precisamos saber controlar os nossos próprios corpos de maneira santa e honrosa. Romanos 12:2, nós não pensamos do mesmo modo que esse mundo, não vos conformei com o mundo. Nós não nos assimilamos a esse modo de pensar desse mundo, mas entregamos a nossa mente à renovação. Nos entregamos à renovação da mente. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. De novo a ideia do Harrowing of Hell. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne vivam segundo Deus pelo Espírito. Nós que estávamos mortos também, não precisa ser a primeira ideia metal. Sempre tem uma interpretação menos metal do que a primeira. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende o bom senso e está alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor um para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Se nós conseguíssemos nos amar, isso já ia diminuir tanto as tretas, né, tantos problemas que nós temos como corpo, como comunidade. Enfim, sede hospitaleiros um para com os outros sem vos queixar. Porque a queixa meio que cancela a hospitalidade, né? Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como os bons administradores da multiforme graça de Deus. Nós temos um papel de administrar o que recebemos da graça de Deus. Isso é interessante. Sempre uma relação entre o Senhor nos suprindo, mas a nossa responsabilidade de lidar bem com o que o Senhor despeja sobre nós. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Quer dizer, vai falar, fala direito. Não fala que nem o Isra. Isso foi uma piada. Tá bom, eu faço o meu melhor para comunicar, embora sendo introvertido e nunca tenha tido vontade de fazer esse negócio da internet. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. O fogo não devia ser uma surpresa, não é se ele vem, é quando ele vem, meus queridos. O que? Aflições, como Jesus prometeu. Nani. Meu amigo, e aqui o maior Shindero pra si mesmo.
Quem pegou, desculpa. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Meu irmão, tomar parte na morte de Cristo é isso. Tomar parte da morte de Cristo parece ser o aspecto, né, de derrota para os outros. A pregação do evangelho é loucura para o que não crê, porque nós enxergamos o maior triunfo da história na morte de Cristo, não somente na sua morte, na sua ressurreição, mas a nossa vida está escondida em Cristo, como Ele está escondido dos olhos naturais. E um dia nós vamos tomar parte na glória de Cristo, mas por hora tomamos parte na sua morte, no que é desprezível aos olhos humanos, no que é um escândalo ao bom senso. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Não, se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Quer dizer, se você vai sofrer, que seja coisas certas. Não adianta também, né, você fazer o que é errado e depois sofrer as consequências disso e dizer, mas eu tô sendo perseguido. Não adianta você explodir seus cartões de crédito, gastar dinheiro de maneira irresponsável, né, e depois se queixar dizendo, Deus, por que você me quer passando dificuldade financeira? Tipo, isso aí não foi Deus que fez, foi tu. E aí você vai ter que lidar com suas consequências. Então, o que Pedro está dizendo aqui, não sofra por ser mané, sofra por fazer o que é certo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Porque os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Queridos e queridas, a lição aqui, ela acaba sendo um pouquinho hardcore. A verdade é que nós não servimos a um Deus onde a gente faz o que é correto para que a gente possa receber uma série de recompensas. Na verdade, nós, em fazer o que é correto, seguimos o seu exemplo, sabendo que ele mesmo, tendo a melhor atitude de todas, ainda foi maltratado nessa vida, e nós devemos esperar o mesmo comportamento, né? Devemos nos amar do mesmo modo de pensar. Então, muitas vezes, a gente está, na verdade, sofrendo desnecessariamente, porque nós estamos nos sentidos abandonados, fracos, desiludidos, quando estamos experimentando exatamente o que fomos avisados que aconteceria quando nós seguimos a Jesus. E o que nós precisamos entender é que, caminhando com Cristo, o nosso triunfo não está simplesmente, né, na resolução dos problemas, mas apesar dos problemas. Eu creio na resolução dos problemas, eu acho que a gente tem que ter uma vida cheia de fé. Eu acredito que fé é o comportamento que a gente vê em Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor pode nos livrar, Ele vai nos livrar, e mesmo se Ele não nos livrar, nós vemos em Daniel 3, quando eles estão prestes a ser lançados na fornalha, essa é a atitude. Deus pode, Ele vai, e mesmo se Ele não fizer, se a gente morrer aqui, tá tudo certo. Mas eles foram livres. Então, isso fala a respeito de uma prontidão. Eles estão prontos a sofrer pelo nome de Deus, mas foram poupados. Mas se não fossem poupados, eles ainda estariam no lucro. Do mesmo modo, se eu e você não somos poupados, ainda estamos no lucro. E por causa disso, nós podemos nos alegrar em ter parte no sofrimento de Cristo. Mas Israel, quem é você para falar do sofrimento? Eu com certeza não sou o candidato ideal, é melhor ouvir de Pedro que de mim. Eu sofri muito pouco nessa vida e reconheço isso. Privilegiado de nascer num lar estruturado, numa família que conhecia Jesus. E eu sei que esse é o desejo de Deus para os outros, mas é um mundo imperfeito. O pouco que eu sofri por ser mané. E as coisas que talvez a nossa sociedade consideraria sofrimento que eu passei pelo nome de Cristo, a maior parte disso envolve só dizer não pro meu desejo pecaminoso. E conhecendo irmãos e irmãs de países onde o evangelho é perseguido e sofreram, eu não consigo nem chamar o que eu passei de sofrimento. Mas eu tenho buscado me armar do mesmo modo de pensar para que, quando essas coisas acontecerem, eu possa passar por elas de bom grado. Lembrando que nós tomamos parte na morte de Jesus para tomar parte da sua ressurreição. Então, é isso aí. Eu espero que o lembrete possa te encorajar, que você continue firme e forte no seu relacionamento com o Senhor. A gente se vê semana que vem. Deus abençoe. Ou como diria o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante. Valeu!